Partindo agora para a quarta questão. Jonas trabalha como investidor em um banco que diversifica seus investimentos em ativos de risco, que a gente vai representar por 1, e em títulos governamentais, que a gente vai representar por 2, que tem retorno quase garantido. Jonas dispõe de determinado capital, a gente não sabe qual que é, que deverá ser integralmente aplicado em apenas um desses dois investimentos. Os títulos governamentais, 2, pagam anualmente uma taxa de juros R, a juros composto. A seguir, se encontra a estimativa do retorno mensal do ativo de risco 1, a juros simples, por 2 anos subsequentes, ou seja, por 2 anos seguidos, realizada pela equipe de análise de risco do banco. Essa tabela aqui representa o retorno mensal do ativo de risco, certo? Então vamos lá, no período de 2 anos, nos primeiros 10 meses, a taxa mensal de juros foi de 0,8%. No 11º e no 12º mês, a taxa mensal de juros foi de 0%, certo? Se a taxa é 0%, então quer dizer que os juros é zero, certo? Não teve juros, já que não teve uma taxa para incidir sobre o capital e gerar um juros. Nos últimos 12 meses, já que são 2 anos, né, 24 meses, a taxa foi de 0,72%. Agora vamos aqui para o comando. Assim, o retorno sobre o capital investido será maior na situação 2, se e somente se a taxa de juros R, transformada em porcentagem, for maior que. A questão quer que quando a gente aplique o mesmo capital na situação 1 e na situação 2, que na situação 2 dê um retorno maior. Com isso, a gente vai ter que descobrir a taxa de juros R, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Como está falando sobre o retorno sobre o capital, está falando sobre os juros, certo? Ou seja, em outras palavras, a questão quer a taxa deve ser nos títulos governamentais para que os juros dessa aplicação seja maior do que os juros na aplicação 1, certo? A primeira coisa a se fazer é calcular quanto que seria o total de juros da aplicação 1. Então, vamos lá. Vou calcular em partes, certo? Vou calcular primeiro esses juros, que eu vou chamar de juros 1, certo? Como é juros simples, eu posso usar direto a fórmula dos juros, certo? Que é J-CIT sobre 100. Juros igual ao capital, a gente não tem, vou chamar de C, vezes a taxa durante esses 10 meses foi de 0,8%, vezes o tempo, 10 meses, dividido por 100. Aqui, como em cima está todo mundo multiplicando, posso cortar esse zero com esse. Então, juros 1 vai ficar 0,8C dividido por 10. 0,8 dividido por 10 é 0,08C, beleza? Então, esse foi os juros em relação aos 10 primeiros meses. Agora, como no 11º e no 12º mês não teve juros, já que a taxa foi zero, então é como se esse período não tivesse existido, certo? Não vai influenciar em nada. Agora vamos calcular quanto que foi os juros, que eu vou chamar de juros 2, certo? Os juros desse período. Capital, de novo, não sabemos qual que é, e como é um juro simples, os juros sempre vai ser calculado em cima de um mesmo valor, em cima do capital. Não é que nem os juros compostos, que o capital vai mudando. Aí, vezes a taxa, 0,72%, vezes o tempo, 12 meses, dividido por 100. Isso daqui vai ficar 8,64C dividido por 100. Como é uma divisão por 100, e 100 é um número que termina em zero, a gente move a vírgula, a quantidade de zeros que tem no número, para a esquerda, certo? Já que é uma divisão. Se fosse uma multiplicação, a vírgula andaria para a direita. Então, vou botar aqui embaixo, esse valor daria, a gente tem que dar 2 casas aqui para a esquerda, na vírgula, a vírgula vai acabar ficando aqui, 0, aqui não tem ninguém, adiciona um zero. 0,0864C. Certo, a gente calculou os juros nesse período e os juros nesse período. Mas qual foi o juros total da aplicação do ativo de risco? Só somar os dois, certo? Então, esse daqui vai ficar mais 0,08. Aqui, ó, as casas decimais não batem, só completar com zero, não vai influenciar em nada. C. Então, esse daqui vai ficar 0,1664C, beleza? Esse foi os juros na aplicação 1. E agora, o que é que a gente vai fazer? Ao invés de a gente montar uma equação, que seria com a igualdade, a gente vai montar uma inequação, que é com maior ou menor que, beleza? Já que aqui, ó, a questão quer que o retorno, ou seja, os juros, seja maior na situação 2. Então, se é maior, não é igual, muito menos menor. Então, eu vou usar o símbolo de maior que, certo? Vamos aqui. Os juros na situação 2 ficaria como? Como é juros composto, a gente não tem uma fórmula direta para os juros como tem no juros simples. Mas a gente tem essa fórmula, que é universal para o juros, seja simples, seja composto, que montante é igual a juros mais o capital. Se eu quiser calcular só o capital, se eu quiser calcular só os juros, eu posso pegar esse capital, passar para o outro lado, ele vai à operação inversa, que é subtraindo. Então, os juros vai ficar montante menos o capital, certo? Com isso, a gente monta como é que ficaria os juros da situação 2. E ficaria o seguinte, juros
da situação 2 igual a gente tem que calcular primeiro o montante, certo? Vou fazer aqui embaixo, vamos lá. Montante é igual a, mais juros compostos, a gente tem a fórmula do montante, que é capital, como a gente não tem, vezes 1 mais a taxa. A taxa, ele está falando que é para considerar como sendo R, certo? Então, eu vou botar 1 mais R elevado a 2, já que, como a taxa é anual e o período foi de 2 anos, então o tempo é 2 anos, certo? O tempo é 2. Aqui não tem mais nada que a gente possa fazer, já que a gente não conhece nenhum dos valores. Vamos aqui substituir. Juros é igual ao montante menos o capital. O montante é todo esse monstrinho aqui. Vai ficar juros é igual ao capital vezes 1 mais R elevado a 2 menos capital. Perceba que aqui a gente tem dois termos em que, em que o capital se repete. Então, eu posso colocar ele em evidência. Vai ficar juros é igual a, botando o capital em evidência, a gente pega o primeiro termo, divide pelo que a gente botou em evidência, e o resultado a gente bota aqui dentro, certo? O primeiro termo dividido por C, quando a gente dividir por C, como tá todo mundo... Quando a gente dividir isso daqui por C, como aqui em cima tá só a multiplicação, a soma tá dentro do parêntese, a gente pode cancelar o C com o C que a gente vai estar dividindo. Então, o que é que vai me sobrar? 1 mais R elevado a 2. Menos, se eu pegar C e dividir por C, vai dar 1. Porque é alguma coisa dividido por ela mesmo. É 1, sempre 1. Perfeito. Esse daqui é o nosso juros da aplicação 2. A questão fala que esse juros tem que ser maior do que o juros gerado na aplicação 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou montar uma inequação. Vou usar, ao invés do sinal de igual, vou usar um sinal de maior que, certo? Então, vamos lá. Vou pegar esse valor aqui e vou montar a inequação. Vai ficar C 1 mais R elevado a 2 menos 1 maior que o juros gerado na aplicação 1, que foi de 0,1664C. Perceba que aqui a gente trabalha do mesmo jeito como se fosse uma igualdade, certo? A única coisa que muda é que um lado não é igual ao outro, mas as operações que a gente faz continuam sendo as mesmas, certo? Então, o que a gente fizer de um lado, a gente vai ter que fazer a mesma coisa do outro. Se desse lado aqui eu dividir por C, do outro lado eu também vou dividir por C, que é justamente para poder tirar essa incógnita que a gente não quer descobrir, a gente só quer descobrir o R, certo? Então, isso daqui vai ficar, vou escrever aqui, 1 mais R elevado a 2 menos 1 maior que 0,1664, certo? Tirou o C, ficou só uma incógnita, perfeito. Como o menos 1 está desse lado, quando eu passar para o outro lado, a gente trata disso daqui como se fosse igualdade menos normal, a gente tem as mesmas propriedades. Esse menos 1, quando eu passar para o outro lado, ele vai somando, certo? Ele vai mais 1. Então, continuar o cálculo aqui, vai ficar 1 mais R elevado a 2 igual a 0,1664 mais 1, 1,1664. Beleza. Agora aqui você tem duas opções. Ou você faz produtos notáveis, aqui, certo? Que é o quadrado da soma de dois termos. Ou então, a gente pode, que eu achei mais simples, para poder não cair na equação de segundo grau, a gente pode passar esse expoente aqui pro outro lado. Vale, eu esqueci que é maior que, já tô tão acostumado a botar igual. A gente pode passar esse 2 que tá como expoente aqui desse lado, ele passa pro outro lado como a operação inversa da potência, que é a razão. Então, vai ficar aqui 1 mais R é maior que a raiz de 1,1664, certo? Fazendo isso aqui na calculadora, vai ficar 1,08, certo? Agora a gente pode pegar esse 1, esse rabiscos aqui é porque eu errei a conta, perdão. Esse 1 aqui, ele tá positivo desse lado. A gente pode passar ele pro outro lado, ele vai negativo. Vai ficar aqui R maior que 1,08 menos 1, 0,08, certo? Isso daqui é a porcentagem em decimal. Se eu quiser deixar a porcentagem no valor de porcentagem mesmo, com aquele símbolozinho do lado, a gente multiplica por 100, beleza? Para poder a gente ter o valor em porcentagem. Então, R tem que ser maior que 8%, que é justamente a resposta letra D, beleza?